Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui de hoje eu quero fazer mais um exemplo e te mostrar aquela outra ferramenta do Excel, tá? Que é a análise de dados, que tu também pode utilizar para fazer a análise de regressão. Tá? Então aqui eu vou te mostrar um exemplo de como construir uma curva padrão, né? Ou uma curva de calibração quando tu tem um experimento, ou quando tu tem um equipamento, né? E tu precisa construir essa curva, tá, para fazer medições futuras. Então, normalmente a curva padrão, tá, ela é feita para, por exemplo, quando tu tens uma análise de medida indireta. Então, por exemplo, se tu usa um espectrofotômetro, tá, para identificar alguma proteína, né, numa amostra. Então, tu vai colocar lá, tua amostra vai ter uma quantidade X de proteína, e quando tu colocar no espectrofotômetro, o espectrofotômetro não te dá a resposta direta, ou seja, ela não te diz quantas proteína tem ali. O que ela te diz? Ela te diz uma resposta, ela te dá uma resposta em absorbância ou transmitância, que é a quantidade de luz que bate ou que passa pela amostra, né? Dependendo do que tu está analisando. Normalmente a gente representa por absorbância, o quanto que a amostra absorveu de luz. Tá? Então, nessa técnica aí, a resposta sai nessa unidade, né? E tu não sabe quanto que isso significa em proteína, que seria o que tu está analisando. Então, nesse tipo de análise indireta, tu precisa ter uma curva padrão, e a gente faz a curva padrão por uma análise de regressão. É isso que eu quero te mostrar, tá? Nesse exemplo aqui hoje. Então, nesse exemplo aqui, ó, a gente tem o seguinte, a gente tem, então, uma amostra padrão, tá, de albumina, tá certo? Só que não é N, aqui é U. Né? A gente tem uma amostra padrão de albumina, ou seja, tu tens uma albumina PA, tu faz diferentes soluções, tá, com uma concentração conhecida dessa proteína padrão, e aí tu passa no espectrofotômetro. Tu vai fazer uma leitura a um determinado comprimento de onda, né? E ele vai te dar respostas. Então, como tu sabe quanto de proteína tem cada cubeta que tu colocou ali, tu vai saber então fazer essa relação, né, de quanto de absorbância significa em proteína. Então, para fazer isso aí, né, tu vai precisar de vários dados e aí traçar um modelo de regressão, tá certo? Como que a gente faz isso então? Ó, aqui a gente teria então que seria médias, tá, de diversas concentrações de albumina. Então, como eu escolhi a concentração de albumina que eu coloco em cada cubeta para fazer análise, essa aqui é a minha variável independente, eu escolhi, né? Mas eu não escolhi quanto que vai dar de absorbância, ou seja, isso aqui, portanto, é a minha variável resposta, certo? A minha variável dependente, tá? Muito bem, então, para usar tanto o real estático como esses dados que eu quero te mostrar nesse exemplo aqui, ó, é muito simples fazer a regressão por aí. Tu vai clicar em dados aqui em cima, ó, tá? E tu vai clicar aqui em análise de dados, tá? Clicando em análise de dados, certo? Vai abrir essa janelinha aí, tá? E aí tu vê que ela começa, tá em ordem alfabética aqui, não, nem tá em ordem alfabética não. Mas começa em A nova e vai descendo lá no meio tem a regressão, tá? Se tu clicar aqui e dar um OK, tá? Ele vai te mostrar essa janela que tu tá vendo. O que tu tens que fazer aqui é o seguinte, vamos só dar um delete aqui, ó, nesse intervalo Y, então, o que é o Y? O Y é o que vai ficar no eixo Y, no teu gráfico, certo? Portanto, sempre quem fica no eixo Y é o que? É a tua variável resposta, sempre, tá? Então, vamos clicar aqui e selecionar a minha variável resposta aqui, ó. Vou dar um Enter, tá? E aí eu vou agora dizer para ele onde que está o meu intervalo X, ou seja, quem é que vai ficar em X no gráfico. Né? Em X sempre fica a minha variável independente quantitativa. Então, nesse caso, minha variável está aqui, né? Que é a albumina. Né? Vou dar um Enter. Vou deixar marcada essa caixinha de rótulos, porque eu selecionei, né, o cabeçalho. Tá certo? Se vocês olharem aqui, ó, eu selecionei o cabeçalho, né? Então vou deixar marcado aqui para dizer para ele, para desconsiderar a primeira linha. Tá? Só vou clicar aqui em intervalo de saída, eu vou clicar nessa janelinha aqui, ó, tá, para dizer para ele só onde é que ele vai colocar as respostas. Vou deixar marcado aqui mesmo, dar um Enter, tá?
Vou deixar marcado aqui plotar ajuste de linha também, tá certo? E vou dar um OK. Tá? Então vamos ver o que ele me deu. Ele vai te dar exatamente a resposta que o Realstat te dá. A diferença é que o Realstat ele tem mais opções de regressão. Essa aqui é uma regressão linear. No Realstat tu vai poder fazer outras regressões, tá? Então, onde estão os dados importantes dessa saída de resultados, tá, do Excel? Primeira coisa que vocês olham, sempre a primeira coisa, é o valor de P do modelo matemático. E vocês encontram isso aqui, ó, tá? Certo? Tradução horrível, mas isso aí fazer o quê? Isso é do Excel, né? Mas esse aqui é o valor de P, tá? Esse é o valor de P do modelo. Se esse valor for menor que 0,05, tá? Se ele for menor que 0,05, o modelo é válido. Significa que tu pode utilizar a equação para trabalhar com ela, certo? É a primeira coisa que tu tem que olhar. O modelo tem que ser válido, certo? Até vamos escrever aqui, ó, só para deixar bem enfatizado, né? Tô com a janela reduzida aqui, aí eu já tô meio perdido onde é que tá o que eu queria aqui, o Word Art. Tá aqui, achei. Tá, vamos botar aqui, ó. Então vamos botar aqui, ó. Quando o modelo vai ser válido, tá? Quando o P for menor que 0,05. Ó, vamos botar aqui, deixar bem grandão aqui, não tão grandão assim, tá? Certo? Então essa é a primeira coisa que tu avalia, se o modelo é válido ou não. Depois, né, para avaliar se o modelo, mesmo sendo válido, se ele serve, se ele é bom, qual a porcentagem de ajuste dele, tu vai olhar o R quadrado, certo? Então o R quadrado ele te dá aqui, tá? E aí tu vais olhar aqui, ó, o R quadrado ajustado, tá? São similares. Então ele tem, né, um R quadrado de 0,988. Isso significa que isso aqui está em termos decimais, né? Tu tens 98% dos teus dados empíricos que tu analisou, tá? Na tua análise, que tu observou na tua análise, 98,8% deles são explicados pelo teu modelo matemático. Então, além do modelo ser válido, né, ele tem um alto grau de compatibilidade com os dados empíricos. Porque lembra, tu está fazendo o quê? Uma modelagem matemática para estimar dados empíricos. E com um R quadrado alto, significa que essa equação, tá, ela tem um alto grau de compatibilidade ali com o que tu realmente observou na bancada. Então tu quer, obviamente, um R quadrado alto, tu quer ele o mais próximo de 1 possível, mas veja, né, e aí eu reforço o seguinte, esse R quadrado alto, próximo de 1, 0,98, 0,99, ele é muito dependente da análise que vocês estão fazendo. Por exemplo, se vocês estão trabalhando com um equipamento ou com um procedimento analítico que seja muito preciso, é óbvio que vocês vão querer e só vão aceitar R quadrados acima de 0,98, 0,99, se for cromatografia, por exemplo. Tá? Porque todo o procedimento é muito preciso. Então tu quer que ele seja, né, ele esteja esse ajuste seja praticamente perfeito para que tu use a equação. Mas quando tu sai desse modelo de bancada, tá, e vai para, por exemplo, análises biológicas, onde o sistema todo é complexo, tu está avaliando células, né, que aí depende de temperaturas, depende de tempo, né, depende de replicação, de repente é crescimento celular ou coisa parecida. Ou seja, quando começa a ter outras variáveis complexas, quando tu começa a trabalhar com vida, né, com ser biológico, aí, se tu for traçar algum modelo matemático, tu não vais encontrar um ajuste de 0,98, 0,99, esquece. Né? Ou seja, aí é aquele conhecimento empírico que tu tens que ter ali, né, da vivência na área. Eu te digo, 0,9 de repente, acima de 0,90 já é excelente para modelos biológicos. Né? Ainda te digo mais, se tu trabalha agora com, por exemplo, com plantas, e está trabalhando, por exemplo, estresse hídrico de plantas, né?
piorou. O teu R quadrado ótimo é acima de 0,7, porque são tantas variáveis naquele ciclo ali, né? Naquele indivíduo, naquela entidade biológica, que tu nunca vai conseguir um ajuste de 0,99. Entendeu? Então, por isso que assim, tu só olhar para o valor do R quadrado, às vezes pode te guiar para o lado errado, né? Porque ele depende da área que tu está trabalhando, certo? Se tu está trabalhando com uma química analítica, com a química avançada, óbvio que tu quer um 0,98, 0,99, mas se tu está trabalhando na área biológica, tu nunca vai achar esse valor. E tu achar um 0,8, 0,85 não quer dizer que seja ruim. Por isso que eu te digo, o importante é o modelo ser válido. Esse aqui é o primordial, o modelo tem que ser válido. Se o modelo for válido, aí sim tu vai começar a olhar o valor de R. Tá? Não adianta o valor de R ser muito bom e o modelo ser inválido, tu não poder utilizar ele, é um modelo não significativo. Tá? Certo? Com isso aí fora do caminho, vamos adiante aqui. Então vamos pintar aqui os R's, tá? Vou pintar ele aqui de alguma corzinha, tá? Os R's é a segunda coisa para tu olhar, tá? E aí, tá? Vamos pegar o gráfico, ó. Ele colocou o gráfico aqui no cantinho aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha nele, tá? Deixa eu ver como é que tá aqui no vídeo. Tá bom, mas eu tô na frente, peraí. Tá, aqui assim. Muito bem. Então, primeira coisa que vocês têm que fazer nesse gráfico. Bom, vocês têm que deixar esse gráfico dentro do formato científico. Assim tá uma bagunça, tá uma zona, e não é assim que vocês têm que apresentar um gráfico, né? Não é tecnicamente aceitável isso aí, tá? Primeira coisa que vocês têm que fazer e ler nele é o seguinte, ó. Ele tá plotando, então, a tua variável resposta em Y, tua variável independente em X, tá certinho, tá? Quando a gente trabalha com figuras, vocês não usam o título da figura dentro da própria figura, e por isso, pela uma questão de formatação, né? Tu coloca o título da figura não dentro dela, mas abaixo dela no texto, ou seja, no Word, quando tu está descrevendo ela, e não aqui dentro da figura, então isso aqui a gente pode apagar, tá? Essa legenda aqui é muito ruim, é ridícula, tu não coloca também legenda assim dentro do gráfico, tá? A não ser quando tu tens muitas coisas a serem diferenciadas, aí tu coloca, certo? Senão tu tira ela fora, tá? Tu vai colocar ela como uma legenda no rodapé da figura, normalmente. Mas o que tu, antes de apagar, só para tu enxergar, tá? Ele tá plotando o seguinte, ó. Os losangos aqui em azulzinho, tá? São os valores, tá? Da tua variável resposta que tu enxergou no experimento, certo? Ó, eles vão indo, subindo e descendo ali. Eles têm uma tendência linear, mas eles vão subindo e descendo. E o valor em laranjinha, os quadradinhos, eles são o que ele chama de valor previsto, ou seja, é o modelo matemático, é a tua equação. Então lembra que o R quadrado deu 98, significa que os pontos estão quase em cima do modelo previsto, tá vendo? Né? Com exceção, por exemplo, desse terceiro ponto aqui, né? Talvez desse segundo também, né? O primeiro está mais ou menos também, mas os outros eles estão aqui, ó, mais ou menos próximo do quadradinho, certo? Então esse mais ou menos, por não estar exatamente em cima do modelo, é que tu tens ali aquela diferença de 2%, aquele 98 e uns quebrados ali, tá? Então vamos apagar essa legenda aqui, ó, tá? E agora vamos dar uma perfumada no gráfico aqui. Deixa eu dar uma reduzida nele. Tá? Vamos dar uma melhorada nele aqui. Deixa eu baixar um pouco. Mostrar só alguma coisa mais interessante aqui. Sim, tá. Muito bem. O que a gente pode fazer para dar um upgrade no gráfico? Bom, primeiramente, tá? Vamos traçar a linha de tendência do teu modelo matemático. Então vamos pegar aqui os teus pontos do modelo, ou seja, os laranja, né? Ó, selecionei eles. Talvez deixa eu dar um zoom, não sei como é que tá na tela, como é que vai ficar na tela, né? Também se eu deixar com um zoom muito grande eu não enxergo nada, tá? Não enxergo nada aqui na minha tela, é muito pequena, o zoom tá gigante. Então, olha só. Então vou dar um clique aqui, tá? Em qualquer quadradinho desse, vou dar 2 cliques para abrir o menu aqui lateral, tá vendo?
Então aqui eu estou como formatar pontos, opções de série, tá vendo? Ó, aqui eu vou fazer outras formatações no gráfico, né, para embelezar ele. Então o que eu quero aqui? Eu vou querer, né, tentar colocar linhas, ó, entre os pontos, tá vendo? Para fazer esse negócio ficar unido. Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos pegar ele todo aqui. Para aí que eu mexi sem querer aqui. Aqui é o previsto, tá? Agora sim. Então, com todos os pontinhos selecionados, tá? Eu vou vir em linhas aqui e passar uma linha sólida, ó, uma linha unindo eles, né? Vamos deixar a linha da mesma cor dos pontos. Ou eu coloco a linha para uma corzinha laranja, como tá, né? Ou eu deixo vermelho a linha, né? E trago também ó, os marcadores, tá? Para a cor vermelha, tá? E aí aqui é o preenchimento, né? Ó, ele tá, se vocês olhar bem aí no vídeo, ou quando se vocês estiver fazendo junto comigo aí, enquanto assistem, a borda do quadradinho ficou laranja, então aí, né, vocês têm que mudar na borda aqui, ó, linha sólida, botar para vermelho também, tá? Muito bem, botar vermelho. Ops, parei que aqui é o fundo, vou deixar um fundo branco, tá? Então vamos lá aqui, preenchimento, opções do gráfico, estou mexendo quadradinho aqui, marcadores, tá? Preenchimento sólido, cor vermelho, pronto. Agora ficou, tá? Eu tinha tirado a seleção da linha ali, por isso que foi pro gráfico, tá? Então agora o que ficou aí? Ficou em vermelho a minha linha do meu modelo matemático, em azul aqui, né, os pontos do experimento que eu encontrei em bancada. Vou pegar esses pontos aqui, ó, dei um clique só para aparecer eles aqui à direita. Vou em marcador, vou tirar de azul, botar preto, tá? Certo? E aí vamos fazer outra coisa também. Vamos tirar esses quadrados aqui, deixar só a linha, tá? Para isso, tá? Vamos clicar aqui, ó, de forma a selecionar todos os quadradinhos. Cliquei uma vez só, tá certo? E aí em marcador eu vou botar aqui sem preenchimento, tá? E sem borda, tá vendo? Se tu fizer isso, ó, ele esconde os quadrados. Fica mais bonito, porque aí tu sabe que na linha, então é o teu modelo matemático, tá? Tu tá estimando então a absorbância versus albumina, e os pontinhos aqui que eu podia ter posto vou botar a borda preta aqui também, tá? Azulzinha, pronto. Então em vermelho tá o teu modelo matemático estimado, e em preto aqui são os pontos que tu observou, tá? Normalmente os gráficos, tá? Tu vai encontrar assim nos artigos, nos trabalhos, tá? Muito bem, falta mais uma coisa para te fazer aqui, que é inserir a equação. Aí tu pode inserir como uma forma de texto mesmo, tá? Como tu vai inserir a equação? Muito bem, deixa eu pegar aqui, tá? Tu pode fazer isso dentro do Excel, tu pode fazer isso lá no PowerPoint para juntar um gráfico, né, as duas figuras, o gráfico com o texto. Aí tu faz do jeito que tu achar melhor. Tá? Tem até uma função que tu mesmo, o Excel mesmo plota a equação aqui para ti. Então eu vou te mostrar do jeito mais simples, porque eu não sei o nível de Excel, né, de domínio de Excel de vocês, que aí depois vocês, se vocês já têm mais domínio, vocês vão fazendo do jeito melhor, tá? Então vamos botar aqui uma caixa de texto, tá? E vamos trazer a equação aqui, porque eu mexi sem querer aqui, eu tirei minha caixa. Tá, que aí eu enxergo. Muito bem, a equação é a seguinte, ó, ela tá aqui, ó, tá? Ela tá aqui. Então, se vocês olharam no conteúdo, certo? Essa equação, ela te dá dois coeficientes. Ela te dá um coeficiente do intercepto, certo? Que seria o ponto aonde essa reta, né? Só é uma reta porque é uma equação linear, né? Mas a gente fica chamando que ela seria o ponto onde a curva bate no zero, no eixo y, certo? É o ponto onde a reta bate no eixo y. E aqui, né, é o coeficiente de x. Porque já que é uma reta, então tu tens uma equação, certo? Nesse modelo aqui, tu tens que é y, né, é igual
AX mais B, certo? Sendo o B, né, o valor da tua constante, o valor do teu intercepto, e o A, né, o teu valor do coeficiente aqui do X. X sendo, então, a tua concentração de albumina, certo? Então, vamos lá, ó, Y, é só tu olhar quem está em Y, ou seja, a tua absorbância. X é a tua variável independente albumina, tá? E A e X são A e B são esses dois coeficientes, tá? Dependendo do programa, que aqui é o Excel, né? Tu pode encontrar essa equação assim também, ó. Tu pode encontrar isso aqui como Y0, ou seja, o Y0 é o intercepto, se chama Y0 porque é onde, né, a curva encosta no eixo Y quando ela for zero, certo? É como se tu prolongasse essa curva aqui e fosse ver onde ela vai dar. Então, a curva seria algo assim, né? E um valor de A vezes X aqui. Então, eu vou dar um Enter aqui, só para a gente fazer junto, tá? Mas vocês não vão deixar esse Y0 mais AX. Então, o que é isso aqui? Isso aqui é Y, tá? A equação é Y mais o teu intercepto. O teu intercepto é esse aqui, 0,0239. Então, aqui é 0,0239. Já tem 4 casas depois da vírgula. Se vocês estão trabalhando com uma análise com uma alta precisão, vocês vão usar essas 4 casas mesmo, né? Não precisa arredondar. Como a gente já está trabalhando com R de 0,98, vamos deixar as 4 casas. Senão vocês poderiam arredondar para 3 casas ou até para 2 casas, tá? Porque já deixa de ser tão significativo assim, né? Tantas casas depois da vírgula. Então, esse valor é o nosso intercepto, certo? É ele mais AX. Quem é o A? O A é o valor, é o coeficiente de X aqui embaixo, o valor da albumina. Então, é 0,0384, que aí tem um 5 do lado, vamos arredondar para 5. Tá? 4 casas depois da vírgula também. Tá? 0,0385x. Então, essa aqui é a equação que vocês têm que plotar junto aqui. Certo? Opa. Vamos para cá. Tá? Alguns trabalhos, alguns artigos colocam junto aqui, tá, já o valor de R. Outros colocam na descrição, outros colocam no rodapé da figura, né? Eles colocam o valor de R quadrado aqui também, né? Nesse caso, tu sabe que ele é 0,988, né? Então, 0,9880. Então, arredondar para 1. Pronto. Assim. Aqui é a edição para fazer aparecer só. Tá? Bom, e aí, né, dá para mudar, botar um itálico, né, na fonte aqui, então dá para belezar um pouquinho, de repente baixar um pouco o tamanho, tá? Aí é perfumaria, tá? Então, vocês conseguem agora, de posse dessa equação, certo? Encontrar qualquer valor de albumina baseado na absorbância, porque baseado nesse padrão de albumina, quando vocês pegar uma amostra então e quiser analisar a proteína nesse caso, vocês vão pegar a tua amostra, levar para o espectrofotômetro, ler a absorbância, ou seja, ler o Y, né? Substitui o Y na equação e acha o X, e acha a concentração de proteína, certo? Então aí é meramente substituir na equação para encontrar a outra variável, certo? Então tem que plotar essa equação. Isso que essa é a grande sacada da análise de regressão, porque ela não serve só para essa curva aqui, né? Entre 2 e 16 microgramas de albumina, né? Ela pode ser estendida, pode ser extrapolada, tá? Então, da análise de regressão é isso, mas já vou aproveitar, já que estamos aqui, vamos dar uma melhorada também nesses eixos aqui, tá? Ó, vamos clicar nesse eixo aqui, ó, no eixo X, tá? Dei 2 cliques aqui para abrir o menu de formatação dele, tá? Então aqui a gente tem algumas opções de eixo, tá? Eu vou clicar aqui embaixo onde diz marcar escala. Eu acho que eu tenho que subir só um pouquinho, que minha câmera está bem na frente. Deixa eu tirar eu daqui, tá, aqui, tá, pronto. Então, ó, aqui, ó, tá? Vocês vão clicar nesse menuzinho marcas de escala, ó,
tá? Quis dar uma mexidinha nele aqui pro canto. Tá, acho que assim tá bom. Tá? Beleza, vamos lá. Então, aqui, opções de eixo, marcas de escala, assim a gente estava. Então, olha, ele coloca aqui tipo principal, externo, ou seja, são esses valores dessas escalas maiores. O secundário são entre esses valores, tá vendo? E ele diz nenhuma, quer dizer que está em branco. Ó. No momento que vocês pegar aqui e colocar, por exemplo, o interno, ó, ele coloca os marcadorzinhos. Facilita a leitura do gráfico, né? Então tu pode botar interno. Eu não gosto de botar os dois externos, mas tu pode. Né? Eu acho mais fácil, por exemplo, botar um interno e outro externo. Tu pode deixar aqui, ó, em cruz também. Aí ele cruza o eixo, tá? Tu pode escolher como tu prefere, tá? E assim também tu pode mexer na escala dele, ó. Aqui tu tá vendo que entre cada escala maior, tá? Por exemplo, entre o 0 e o 2, tu tem 4 pontinhos, né? Ou seja, cada um vale 0,4. Então, para facilitar, bota 0,5 aqui, ó. Digita 0,5, ó, dá um enter, tá vendo? Porque aí vai facilitar aqui, porque tu sabe, por exemplo, aqui é 8, aqui é 8,5, aqui é 9, 9,5, 10. Tá? E aí tu pode fazer a mesma coisa nesse eixo aqui, tá? Colocar algumas escalas, né? Aí cada uma é 0,2, pode deixar. Ou coloca uma só, 0,05, ó. Botar o meio ali, tá? Certo? Outra coisa que vocês vão alterar, tá? É colocar a tua variável e a unidade dela, né? Então aqui eu colocaria a albumina, pegaria o símbolo aqui, colocaria direitinho, ó, o micrograma, tá? Tá certo? Bom, então para esse vídeo aqui é isso, tá, gente? Queria dar mais um exemplo aí de como fazer, como plotar um gráfico de regressão, tá? Então, qualquer dúvida vocês dão um grito e depois vou fazer mais um videozinho aqui te mostrando como tu trabalha com replicata, tá? Só para esse vídeo não ficar longo. Aí eu faço mais um, tá? Então, valeu, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.